tarde, amados alunos. Mais uma aula do nivelamento que faremos hoje. Preste atenção. Hoje iremos trabalhar com o micro-roteiro. Vocês irão criar os elementos que estão sendo pedidos em cada uma das questões. São apenas 3 questões e vocês terão que vivenciar de alguma forma, ou melhor, relembrar de alguma maneira, algum fato vivido, uma experiência pessoal, para que vocês possam construir um texto dramático, certo? Antes de passar as instruções para vocês, eu irei ler a biografia de William Shakespeare, de Bárbara Eliodora. William Shakespeare nasceu em 1564 e morreu em 1616. É considerado um dos maiores nomes da nossa literatura mundial. Ele praticamente fez 38 peças, 54 sonetos e 2 grandes poemas narrativos e diversos outros poemas. Autor de Hamlet, Rei Lear, Sonhos de uma Noite de Verão, entre outras peças montadas, como vocês bem já têm dimensão do vasto acervo de William Shakespeare. No entanto, o sucesso de sua obra só aumenta com o passar dos anos, uma vez que os temas abordados são muito atuais. Então, William Shakespeare é atemporal diante dos temas que ele aborda. Afinal de contas, até hoje, utilizamos, em pleno século XXI, as obras dele. Atividade 2. A leitura do texto 1, que é aquele texto em que houve o conflito entre as 2 famílias, certo? Em que vocês puderam relembrar praticamente, irei mostrar a vocês para que vocês relembrem juntamente comigo, o conflito entre a família Capuleto e Montecchio, certo? Esse é o texto 1. Possibilitou compreender algumas características relativas à construção composicional do texto dramático. Vocês irão criar um roteiro que poderá ser em grupo, um grupo com 3 pessoas ou individual, que tenha as seguintes características do gênero dramático. O roteiro pode ser elaborado a partir de um fato, como eu disse, ou vivência pessoal, cômica ou tragédia, senão não será um texto dramático. Ou pode ser baseado em alguma peça ou texto de conhecimento de todos os integrantes do grupo. Questão 1. Descreva basicamente a trama ou ação dramática, conforme os elementos do quadro a seguir. Vocês irão expor a abordagem do assunto que será trabalhado durante o texto, certo? O micro-roteiro. O conflito, o clímax, que é o ponto culminante de toda a reviravolta da narrativa, e o desfecho, que é a conclusão. Eu irei comentar cada uma dessas partes composicional para que vocês saibam de que maneira adequar diante do fato vivenciado ou da vivência dramática ou cômica que vocês queiram passar. Você já sabe. No início, há uma lista de personagens, uma breve descrição do cenário, isso na exposição, hein, gente? Descrição do cenário, figurino e demais instruções para a montagem da peça e descrição do ambiente da narrativa, em que se insere no espaço-tempo específico. Aqui é a exposição, ou mesmo o primeiro parágrafo, certo? O texto é composto pelas falas das personagens, diálogos ou monólogos, que são precedidos pelo nome do personagem. Lembre-se que o monólogo é um personagem que conversa consigo mesmo, certo? Então, ele próprio faz as suas narrativas e faz as suas falas e, ao mesmo tempo, conversa consigo mesmo. As falas contam a história e evidenciam a sequência de acontecimentos, a passagem do tempo.
O ambiente da narrativa que se insere num espaço-tempo específico. Isso tudo já no desenvolvimento com a situação conflito. O texto contém rubricas que indicam e orientam gestos, voz, entrada, saída e posicionamento dos personagens em cena, música, objetos, figurino, etc. A composição do enredo segue a ordem: exposição, conflito, clímax e desfecho, como eu já tinha comentado antes. Na segunda questão, faça uma lista dos personagens que aparecem na história, podendo incluir os nomes, graus de parentesco entre eles ou características que necessitem ser destacadas em cada personagem e ou nível de importância na trama de cada personagem. Protagonista, coadjuvante, personagens. Vocês irão enumerar, nesse caso aqui, as personagens que irão participar do texto dramático, certo? Terceira questão. Descreva brevemente o ambiente, cenografia e figurino que serão utilizados na encenação. Lembre-se que o microroteiro é algo breve e deve ser composto de apenas um ato, que poderá conter no máximo 3 cenas. Um ato, 3 cenas. Bem, só um detalhe, não esqueçam que é um texto dramático em que vocês irão construir diálogos, mas principalmente criar as personagens. Ou seja, se terão diálogos, poderá ser um monólogo ou, como eu disse antes, poderá ser também personagens que se comuniquem entre si. Personagens esses que vocês viram lá no texto 1 que vocês leram de William Shakespeare, certo? Se for necessário, retornem à aula anterior do nivelamento para reler ou mesmo relembrar a cena 1 que foi colocada no texto dramático de William Shakespeare, certo? Obrigada pela colaboração de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.